A paz esteja convosco. Louvado seja Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve atentamente esta palavra, do começo ao fim. Inclina os ouvidos, abre teu coração, em nome de Jesus Cristo. No livro de Ezequiel, capítulo 13, a partir do versículo 1, está escrito: profecia contra os falsos profetas. A partir do versículo 1, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Eles profetizam, eles falam o que vem no coração deles, pensamento deles. E eles dizem que é Deus quem está falando. Palavras falsas, mentirosas, para exaltar o ego da pessoa. A pessoa ela não está precisando ouvir aquilo. Mas o falso profeta quer exaltar o ego da pessoa. E Deus não vê verdade na boca do profeta. Ou seja, o que está falando e fazendo não é da parte de Deus. É um espírito enganador, espírito de adivinhação, espírito mentiroso na boca de muitos profetas, A palavra de Deus está falando no plural. Os profetas de Israel, os profetas, que são muitos. O próprio Senhor Jesus Cristo, naquela época, já existia muito. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo falou que no fim dos tempos haveria muitos falsos profetas. Levantariam muitos falsos profetas. E são muitos. Você tem que ficar sempre atento. Ou seja, melhor, firme na palavra de Deus. Você tem que estar firme na palavra de Deus. Atento no que o pregador está pregando, falando. Vê se ele está dentro da Bíblia, dentro da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente para você ter uma vida abençoada, a verdadeira vida. E no fim de tudo, você ser salvo, ter vida eterna. Porque você praticou a Bíblia, praticou a palavra de Deus. Fala para Deus assim, fala: Deus, eu quero que aconteça na minha vida o que está dentro da Bíblia. Que venha a meu favor, aquilo que o Senhor quer para mim. Aquilo que o Senhor quer para mim. Porque na palavra do Senhor tem bênçãos para todas as áreas da minha vida. Fala isso para Deus. Fala isso para Deus. Não fica dependendo de profetas, não. Não ficam correndo atrás de profecias profetadas, de falsos profetas. Não fica assim não, porque você se torna uma pessoa fraca. Você se torna uma pessoa fraca. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Firma o teu coração na palavra de Deus. Firma o teu coração na palavra do Todo-Poderoso Deus de Israel. No versículo 3, assim diz o Senhor Deus, Deus que está falando, ó. Ai dos profetas loucos, que segue o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Eles falam que viu, que está vendo, sem ver nada. Aí um fala: estou vendo a tua mão cheia de dinheiro. Eita, aquele que ouviu, fica daquele jeito. Eu estou vendo Deus te entregando uma chave de um apartamento, de uma casa, de um carro, e a pessoa acredita, aquele espírito enganador. Deus fala com você no secreto, no teu coração, na palavra. Você está quietinho ali, ó, e só ouvindo a pregação. E Deus, o Espírito Santo, falando no teu coração, no nome de Jesus, te entregando a bênção, quando você dá ouvido à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. Deus está falando: ai dos profetas loucos, que seguem o espírito deles mesmos, espírito de adivinhação. E muitas vezes acertam, porque o espírito de adivinhação Deus permite adivinhar e acertar. E muitas vezes fala até a vida da pessoa. Porque o diabo conhece a vida do homem. O diabo ele não é onisciente, mas ele conhece. O espírito enganador conhece a vida do homem, a vida da mulher. Não é onisciente para saber da nossa mente.
do que eu penso, do que você pensa. Ele pega as nossas palavras, nossas atitudes, nossos feitos, aí ele fica atento. Mas ele não é onisciente para saber o que está dentro do meu coração, na minha mente, no meu pensamento. Mas ele sabe da vida do homem e da mulher. Ele sabe. E se ele quiser revelar, ele revela. E ele revela na boca dos falsos profetas. Ah, eu creio nas profecias de Deus, dos profetas de Deus, eu creio. Eu creio nas revelações que Deus dá para os servos dele. Eu creio, eu confio, eu creio. Mas existe muitos falsos profetas. Cuidado e muito cuidado. Deus fala ai deles. E ai deles e também ai daqueles que seguem eles. Porque assim como é o sacerdote, é o povo. Assim como é o profeta, é o povo. E ai do profeta falso e ai do povo que segue o profeta falso. Por isso eu quero enfatizar no teu coração. Firma teu coração na palavra de Deus. Você tem que estar dentro da palavra de Deus. A tua vida tem que ser baseada na Bíblia. Veja o que aconteceu com os heróis e tenha a tua vida baseada na Bíblia. Em nome de Jesus Cristo. Não fica crendo em brá, 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 mimimi, não. Crê na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Toma a palavra de Deus no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Porque os falsos profetas, eles seguem o espírito deles. Que é o espírito de enganador, espírito de adivinhação, espíritos mentirosos. Que põe palavras mentirosas na boca desses profetas. No versículo 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Olha só. Os teus profetas, Israel, é como as raposas entre as ruínas. Imagina. Você sabe o que as raposas faz entre as ruínas? Fica procurando os animais menores para se alimentar, para comer. Os falsos profetas, eles ficam procurando as pessoas fracas na igreja. Pessoas que estão com os olhos cheios de lágrimas, pessoa que está chorando, pessoa que está desesperada, pessoa que está ali ouvindo e está com aquela cara de assustado, assustada. Aí ele aproxima daquela pessoa e começa a falar. É como raposas que andam no meio das ruínas, procurando algo ali para comer, um animal menor do que ela. Ou seja, pessoas fracas. Fica atento, fica na palavra, firma teu coração na palavra de Deus. No versículo 5 está escrito: não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Eles não estão preocupados em fazer um povo firme, forte, alicerçado na rocha, na palavra, para no dia do Senhor ser chamado de bendito do meu Pai. Eles não estão preocupados com isso. Os falsos profetas, esses que Deus quer que o Filho do Homem profetiza contra eles. E eles não estão preocupados com isso. Com a pessoa firme na presença de Deus, crendo no coração, na vida eterna, na salvação. No versículo 6, está escrito: tiveram visões falsas e adivinhação. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa. Os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. E espera o cumprimento da palavra. Eles dizem que Deus falou, sendo que Deus não falou, Deus não enviou eles. Aí eles ficam esperando o cumprimento da palavra que eles falaram. E muitas vezes até acontece, mas não é nada com firmeza, não é da parte de Deus. Porque o espírito de adivinhação adivinhou aquilo que ia acontecer na vida daquela pessoa, ou vai acontecer na vida dessa pessoa, e essa pessoa acredita, ela crê no coração. De alguma forma, ela manifesta a fé que está dentro dela. E aquilo que o adivinhador falou, acaba acontecendo. Aí eles ficam esperando o cumprimento da palavra. Fica na palavra de Deus, espera em Deus, confia em Deus. Há tempo para todas as coisas. Há tempo determinado para todas as coisas.
em todos os propósitos de Deus na vida dos homens, das mulheres na terra. Tem paciência, espera. Não fique correndo atrás de profecias, de profetadas, não. Não ficam. Espere em Deus, confie em Deus. Você tem que saber do caráter do profeta. Você tem que saber se o profeta tem senso de justiça. O verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, servos e servas de Deus, tem caráter, tem senso de justiça dentro do coração. E as atitudes dele, as atitudes dela, não é difícil para saber. Não é difícil para saber. No versículo 7, não tivestes visões falsas? E não falastes adivinhação mentirosas? Quando dissestes, o Senhor disse, sendo que eu tal não falei? Olha Deus aí perguntando. Não tiveram visões falsas? E adivinhações mentirosas? Não tiveram? Quando disseram que eu falei, sendo que eu não falei? O que mais acontece nas igrejas? Deus mandou te falar assim, assim, assim. Deus está falando assim, assim, assim. Vê na Bíblia, meu amigo. Deus está falando aqui na palavra de Deus. Deus está falando na palavra. Será que a palavra de Deus não é suficiente para mudar e transformar a tua vida? Para salvar a tua alma? Então, para que ficar procurando problemas? É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Fica na palavra, meu irmão, minha irmã. Fica na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, meu amigo, para transformar vidas. A palavra de Deus. Então não fica por aí procurando problemas, não. Não fica procurando problemas. O profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo e a serva de Deus, que pregam a palavra de Deus, tem que ler a Bíblia, a mensagem. Tem que ensinar o povo a palavra de Deus. Tem que pregar a palavra de Deus no coração. Ler, ensinar e pregar no coração das pessoas. Para a palavra de Deus, a Bíblia, sair do papel e entrar no coração das pessoas. Porque se entrar um versículo no teu coração, é suficiente para abençoar a tua vida, para mudar a tua história, mudar a tua vida, para salvar a tua alma, salvar a tua vida e também ajudar a tua família, a tua casa a ser salva. Um versículo que entra dentro do teu coração é suficiente para haver mudança e transformação na sua vida, na sua casa, na sua família. Então não fica por aí procurando profetadas, correndo atrás de homens. Ah, o profeta fulano vai vir, o profeta fulano vai, o profeta não sei o que faz. Ah, eu vou. Não, fica na palavra, meu amigo, fica na palavra. Aí lá o profeta vai, abre a Bíblia, lê um versículo e sai disparando profecias para todo mundo na igreja, um, para outro. Eu ouço aquilo e falo, poxa, Deus está falando aqui de promoção. Se fosse verdade, seria bom, mas Deus não fala assim. Deus não fala assim. Ele não fala assim. Eu creio nas profecias, eu creio nas revelações, mas Deus não fala assim. Ele não fala assim. Não deixa ser enganado, meu amigo, minha amiga. Não deixa ser enganado. Não deixa ser enganado, enganada. Fica na palavra, seja firmados na palavra. E está escrito aqui no versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor, Deus. Como falais falsidade e tendes visões mentirosas. Por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Deus está falando. Eu sou contra vocês, profetas, falsos profetas. Eu sou contra vocês. No versículo 9. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Isso é demônio. Isso é demônio. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão inscritos nos registros da casa de Israel. Nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor. Olha só. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Está escrito. Espírito de adivinhação. É como aquela jovem. Paulo e Silas pregavam em certo lugar. E ele procurava um lugar para orar. E ele achou um lugar na beira do rio. E ele orava ali, junto com Silas e com aqueles que iam com ele. Ali teve batismo, batizou
algumas mulheres lá. E uma jovem, sempre que ele ia seguindo eles. E a boca dela ia falando. Esses 2 homens são servos do Deus Altíssimo. Eles ensinam o caminho da salvação. Parecia ser Deus falando na boca dela. Parecia o Espírito Santo falando na boca dela. Mas era o espírito de adivinhação, o espírito mentiroso, o espírito falso falando na boca daquela jovem. E na verdade, Paulo ensinava o caminho da salvação. Silas ensinava o caminho da salvação. Só que quem estava falando na boca da jovem era um demônio, que está na boca dos profetas, os falsos profetas. E com as palavras da boca daquela jovem, aqueles homens enriqueciam, ganhavam muito dinheiro. Muito dinheiro. Como hoje também. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com as falsas profecias. Só que vai dar mal, vai acabar mal. Eles vão se dar mal. Porque assim como o profeta é cego, o povo é cego também. E um cego não pode guiar outro cego. O Senhor Jesus falou. Paulo libertou aquela jovem. Paulo expeliu aquele demônio. E aqueles homens se levantaram contra Paulo e Silas. Paulo e Silas levou uma surra de vara na praça. Foi preso e Deus manifestou o poder dele. E tirou eles de lá de dentro. Honrados, exaltados, glorificados. E assim Deus foi glorificado na vida deles. Fica na palavra. Confia na palavra. No versículo 10, está escrito: visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, os falsos profetas, dizendo, paz quando não há paz. E quando se edifica uma parede, e os profetas acaiam, olha só, reboca ali, fecha ali, ó. Dizem aos que acaiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós é pedras de saraivada. Olha só. Caireis e tu, caireis. E tu, vento tempestuoso, irromperás. Olha só. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a cal com que a acaiaste? Uma pergunta. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, na minha ira, né? E chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação, para a consumir. Olha só. Contra os profetas, falsos profetas, e contra todos os seus seguidores. No versículo 14, derribarei a parede que caiastes. Darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que acaiaram. E vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que acaiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Olha só, eles com mentira profetizavam que tinha paz ali, e não havia paz. Ou seja, o profeta cego, guiando um povo cego, cai o profeta cego e cai o povo cego. É todos destruídos, todos destruídos. Fala a verdade, prega a minha palavra no coração de todo aquele que queira ouvir. Aqueles que seguem esses profetas são cegos como ele é cego. O sacerdote cego guiando o povo cego. Cairá o sacerdote no abismo e também o povo cairão no abismo também. Porque não estão firmados na palavra de Deus. É um povo fraco. É um povo fraco. A igreja de Jesus é uma igreja forte. A igreja de Jesus está firmada na palavra. Na palavra, toda vez que você vai para a igreja, por causa do homem, por causa da mulher que vai estar lá naquele lugar, você está falando: eu sou fraca, eu sou fraco. Mas não é o fraco e a fraca que está querendo ser forte, não.
É o fraco e a fraca cega espiritualmente, que não estão firmados na palavra. Firma o teu coração na palavra, meu amigo, minha amiga. Firma o teu coração na palavra. Vê o caráter do profeta. Vê se o profeta tem senso de justiça. Vê as práticas do profeta. Para você saber quem é aquele profeta, quem é aquele homem, quem é aquela mulher. A árvore é conhecida pelos seus frutos. E esses frutos não é milagres, não. Não é eu pôr a mão na tua cabeça e acontecer um milagre. Não esses frutos, não. É caráter. Senso de justiça. É homem de Deus, é mulher de Deus. Servos e serva de Deus. É homem e mulher diferente dos homens e das mulheres na terra. Toma a palavra de Deus no teu coração. Se você seguir o falso profeta vai cair. Ai dele, ai do falso profeta. E ai também de todo aquele que está seguindo o falso profeta. É a palavra de Deus, fica na palavra de Deus, fica firme o teu coração na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te dar vitória, é ela que vai te exaltar, é ela que vai te salvar, é ela quem vai te salvar. Se você firmar teu coração na palavra, ficar na palavra, confiar na palavra, crer na palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem, que onde chegar, chega a manifestação da palavra de Deus. Que Deus seja glorificado. Que Deus ganhe aquelas almas, em nome de Jesus, que ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que está sendo pregada, em nome de Jesus. Que Deus abra os olhos espirituais do povo dele. Os falsos profetas, meu amigo, minha amiga, estão no meio do povo de Deus. Os falsos profetas não estão no mundo, não. Estão dentro das igrejas, estão nos altares de Israel. Abre os teus olhos espirituais, inclina os teus ouvidos, abre teu coração e ouve, Israel. Ouve, Israel. Fica atento na palavra de Deus. Fica atento na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo está vindo buscar a igreja dele. Fica firme na palavra. O dia do Senhor está próximo. Fica firme na palavra de Deus. Firme na palavra de Deus. E os dias maus também vêm na terra. E você, firme na palavra, você vai vencer o dia mau e vai permanecer inabalável. Você que ainda não se inscreveu nesse canal no YouTube do Pastor Olavo Neves, se inscreva e seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Esse canal é um canal de bênção de Deus. Eu tenho colocado a palavra de Deus aí. A palavra que Deus tem me dado, eu tenho colocado neste canal. Para todo aquele que deseja ouvir. Ouvir e ser abençoado. Ser edificado no Senhor. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Obrigado. Obrigado a todos aqueles que já se inscreveram neste canal. Graças a Deus. Louvado seja Deus.